Número 15. A vida real nas ruas do Camboja. Quando as pessoas imaginam Camboja, muitas visualizam antigos templos como Angkor Wat, campos de arroz tranquilos e um estilo de vida tradicional e lento. Mas ao entrar nas ruas da moderna Phnom Penh ou Siem Reap, uma realidade completamente diferente se revela. Crua, energética, caótica e profundamente humana. Desde o primeiro momento em que você sai para a rua, as ruas do Camboja atingem você com uma onda de movimento e som. As motonetas dominam tudo. Elas fluem como água pelo trânsito, desviando-se e entrelaçando em um tipo de caos organizado que de alguma forma funciona. Famílias de 4, às vezes até 5 pessoas, viajam juntas em uma única moto, sem medo, apenas equilíbrio e experiência construídos ao longo de anos de vida diária. Vendedores de rua ocupam quase todas as esquinas, criando um mercado vivo que nunca realmente dorme. Pequenos carrinhos vendem de tudo, desde carnes grelhadas até frutas tropicais frescas como manga, abacaxi e fruta do dragão. O cheiro da comida de rua chiando preenche o ar, uma mistura de aromas doces, picantes e defumados que torna impossível não parar e experimentar algo. O que faz o Camboja realmente se destacar é o quão acessível é a vida diária. Por apenas alguns dólares, você pode desfrutar de uma refeição completa, uma bebida de frutas frescas e até transporte pela cidade. Esse baixo custo de vida é uma das principais razões pelas quais viajantes, nômades digitais e até expatriados de longo prazo estão cada vez mais atraídos pelo país. Mas além da acessibilidade, são as pessoas que moldam a verdadeira experiência. Os cambojanos são conhecidos por sua calorosidade e resiliência. Apesar de uma história difícil, especialmente durante o regime do Khmer Rouge, o espírito do povo permanece forte. Você frequentemente será recebido com sorrisos genuínos, mesmo nas ruas mais movimentadas e cheias. À medida que o sol começa a se pôr, as ruas se transformam novamente. Luzes de neon se acendem, a música começa a tocar em pequenos bares, cafés de beira de estrada, e os mercados noturnos ganham vida. Em lugares como a área ribeirinha de Phnom Penh, a vida se torna mais vibrante, mais social e mais intensa. Locais estrangeiros se misturam livremente, criando uma atmosfera única que parece ao mesmo tempo acolhedora e imprevisível. Ao mesmo tempo, as ruas do Camboja também revelam a realidade do contraste econômico. Carros de luxo passam por simples tuk-tuks. Cafés modernos ficam ao lado de casas tradicionais de madeira. É um país em transição, onde antigo e novo, rico e pobre, tradição e modernidade existem lado a lado. E então existe abertura cultural. Em comparação com muitos países da região, o Camboja parece menos restrito, mais relaxado, às vezes até controverso dependendo de quem você pergunta. É daí que muitas vezes vem a ideia de ser um país pecaminoso, não necessariamente por causa de erros, mas por sua vida noturna visível, liberdade de expressão e mistura de estilos de vida diferentes. Mas a verdade é mais complexa. O Camboja não é apenas uma única história. Não é apenas vida barata, ou paisagens bonitas, ou vida noturna vibrante. É um lugar onde a vida real acontece abertamente nas ruas, onde você vê tanto luta quanto alegria, simplicidade e ambição, tudo no mesmo momento. E uma vez que você experimenta essas ruas por si mesmo, você começa a perceber: o Camboja não é definido por rótulos. Ele é definido por seu povo, sua energia e a realidade crua e sem filtros da vida cotidiana. Número 10. A beleza das mulheres cambojanas. Quando as pessoas pensam no Camboja, as primeiras imagens que frequentemente vêm à mente são templos antigos como Angkor Wat, uma história rica e uma cultura moldada pela resiliência. Mas existe outro lado do Camboja que silenciosamente chama a atenção: a beleza natural, a elegância e o charme cultural das mulheres cambojanas. Em cidades como Phnom Penh e Siem Reap, assim como em vilarejos rurais tranquilos, as mulheres cambojanas são frequentemente admiradas por sua aparência graciosa e traços suaves e tradicionais. Sua beleza não é apenas sobre aparência, ela está profundamente conectada à cultura, ao estilo de vida e aos valores que foram preservados por gerações. Uma das coisas mais notáveis é o estilo tradicional. As mulheres cambojanas frequentemente usam o elegante sampod, uma vestimenta tradicional que reflete a herança profunda do país. Combinado com sua postura calma e maneira educada de falar, isso cria uma imagem que parece ao mesmo tempo atemporal e única no mundo moderno em rápida mudança.
Mas o que realmente se destaca não é apenas a aparência, é a personalidade. A cultura cambojana dá grande importância ao respeito, à gentileza e aos valores familiares. Muitas mulheres crescem aprendendo a ser humildes, solidárias e voltadas para a comunidade. Isso cria um senso de calor e sinceridade que os visitantes frequentemente percebem imediatamente ao interagir com os locais. Na vida cotidiana, seja trabalhando em mercados, estudando em universidades ou contribuindo para a crescente indústria do turismo, as mulheres cambojanas desempenham um papel importante na formação do futuro do país. Em lugares como Phnom Penh, você encontrará uma nova geração que mistura tradição com ambição moderna, buscando educação, carreira e independência, enquanto ainda respeita suas raízes culturais. Ao mesmo tempo, em áreas mais tradicionais, a vida é mais lenta e os costumes continuam profundamente respeitados. Esse contraste entre estilos de vida modernos e tradicionais adiciona outra camada à sua identidade, tornando as mulheres cambojanas não apenas visualmente atraentes, mas culturalmente fascinantes. Também é importante entender que os padrões de beleza no Camboja são influenciados pela história e pela mídia, mas estão evoluindo. Hoje, confiança, educação e independência estão se tornando tão importantes quanto a aparência física, refletindo uma sociedade em mudança. Para viajantes, o que torna essa experiência memorável não é apenas o que eles veem, mas o que eles sentem. A gentileza nas conversas, os sorrisos acolhedores e a hospitalidade genuína que define a cultura cambojana. No final, a beleza das mulheres cambojanas não pode ser reduzida a uma única definição. É uma combinação de tradição, personalidade, resiliência e a força silenciosa de um país que superou desafios e continua avançando com graça. Número 5. As favelas escondidas de Phnom Penh. Quando a maioria das pessoas pensa no Camboja, imagina os templos impressionantes de Angkor Wat, pores do sol dourado sobre o rio Mekong e um país que parece quase de sonho em sua beleza e acessibilidade. Mas além das imagens turísticas e dos pontos turísticos, existe uma realidade muito diferente, uma que muitos visitantes nunca veem ou escolhem ignorar. No coração de Phnom Penh, escondidas atrás de hotéis de luxo, cafés modernos e edifícios altos em rápido crescimento, existem comunidades que contam uma história completamente diferente. Essas são as favelas da cidade, áreas apertadas e superlotadas, onde a vida acontece de forma muito diferente. Entrar nesses bairros é como entrar em outro mundo. Becos estreitos de terra substituem as estradas pavimentadas. Casas improvisadas feitas de metal, madeira e plástico ficam lado a lado, muitas vezes a poucos metros umas das outras. Há pouca privacidade e ainda menos espaço. Para muitas famílias, um único cômodo pequeno serve ao mesmo tempo como quarto, cozinha e sala de estar. Em algumas áreas, comunidades inteiras são construídas ao longo de canais poluídos ou linhas de trem. Durante a estação chuvosa, as inundações se tornam um problema sério. A água sobe rapidamente, muitas vezes entrando nas casas, trazendo resíduos consigo. O cheiro, a umidade e a luta constante contra a natureza criam um ambiente desafiador que as pessoas aqui aprenderam a suportar. Apesar dessas condições difíceis, a vida não para. De manhã cedo, as ruas ganham vida com atividade. Vendedores de rua preparam refeições simples, crianças correm descalças pelos becos e famílias começam mais um dia de sobrevivência. Muitos moradores trabalham em empregos informais, coletando recicláveis, dirigindo tuk-tuks, vendendo pequenos produtos ou trabalhando longas horas em fábricas de roupas por salários muito baixos. O mais marcante não é apenas a pobreza, mas o contraste. A poucos minutos dali, você encontra apartamentos de luxo, bares no topo de prédios e restaurantes caros voltados para turistas moradores ricos. Essa divisão acentuada destaca o quão rápido o Camboja está mudando e o quão desigual esse progresso realmente é. O governo fez esforços ao longo dos anos para realocar algumas dessas comunidades, mas isso muitas vezes traz seus próprios problemas. Famílias às vezes são levadas para longe do centro da cidade, onde empregos e oportunidades são escassos. Como resultado, muitas pessoas escolhem permanecer, mesmo em condições difíceis, porque isso as mantém mais próximas do trabalho e da sobrevivência. E ainda assim, mesmo aqui, existe resiliência. Existe um senso de comunidade que é difícil de ignorar. Os vizinhos se apoiam, compartilham recursos e encontram maneiras de sorrir mesmo nas circunstâncias mais difíceis.
É um lembrete de que, embora o Camboja seja conhecido como um dos países mais baratos para viver, essa acessibilidade muitas vezes tem um custo oculto, um que não é igualmente compartilhado por todos. Esse lado do Camboja desafia a ideia de paraíso. Ele revela uma verdade mais profunda. Por trás da beleza, do baixo custo de vida e da crescente indústria do turismo, existem histórias de luta, sobrevivência e força humana que merecem ser vistas e compreendidas. Número 4. Zonas autônomas cambojanas. Quando a maioria das pessoas pensa no Camboja, imagina templos antigos como Angkor Wat, vilarejos rurais tranquilos e um estilo de vida tradicional e lento. Mas, escondida por trás dessa imagem, existe uma realidade muito diferente, uma que parece quase como entrar em outro mundo completamente distinto. Em certas partes do Camboja, especialmente em regiões costeiras, de fronteira em rápido desenvolvimento, existem áreas que operam com um nível surpreendente de independência. Esses lugares são frequentemente chamados de zonas autônomas, não oficialmente reconhecidos como estados separados, mas funcionando com seus próprios sistemas não oficiais, regras e estruturas econômicas. O exemplo mais conhecido pode ser encontrado em Sihanoukville. Antigamente uma cidade costeira tranquila, conhecida por suas praias relaxantes e cultura local de pesca, Sihanoukville se transformou drasticamente na última década. Grandes investimentos estrangeiros, especialmente da China, transformaram partes da cidade em algo que parece mais uma zona econômica privada do que uma cidade cambojana tradicional. Nesses distritos, bairros inteiros são dominados por cassinos, construções de arranha-céus complexos controlados de forma privada. Muitos negócios operam quase exclusivamente em línguas estrangeiras, e a presença local cambojana pode parecer mínima em certas áreas. Isso cria um ambiente onde a identidade cultural usual do Camboja fica borrada, substituída por um estilo de vida acelerado e de alto risco, impulsionado por dinheiro, turismo e oportunidades. Algumas dessas zonas funcionam com um nível de autonomia que levanta questionamentos. Relatos e observações de viajantes frequentemente mencionam áreas de acesso restrito, segurança privada e supervisão limitada. Embora não sejam oficialmente separadas do governo cambojano, a realidade do dia a dia dentro dessas zonas pode parecer desconectada do resto do país. Para visitantes, especialmente viajantes, a experiência pode ser ao mesmo tempo fascinante e inquietante. De um lado, há o atrativo do custo de vida baixo, oportunidades de negócios em expansão e uma vida noturna que nunca parece dormir. Do outro, há a sensação de que nem tudo é tão transparente quanto parece. O que torna essas zonas ainda mais intrigantes é o contraste. A apenas alguns quilômetros de distância, ainda é possível encontrar a vida tradicional cambojana. Mercados locais, mosteiros budistas, comunidades profundamente ligadas à sua cultura e história. Mas ao entrar nessas áreas de estilo autônomo, a atmosfera muda completamente. É um lembrete de que Camboja em 2026 é um país de contrastes, onde a herança antiga encontra a globalização rápida e onde certas regiões estão evoluindo de formas que desafiam a própria ideia de identidade nacional. E para muitos espectadores, isso levanta uma questão poderosa. Essas zonas são um sinal de progresso e crescimento econômico ou estão criando uma versão paralela do Camboja que existe além do alcance do seu próprio povo? Número 3. Formas inusitadas de se deslocar. Quando você chega ao Camboja pela primeira vez, uma das coisas mais surpreendentes que vai notar não é apenas a cultura ou o custo de vida, mas a forma como as pessoas se deslocam de um lugar para outro. O transporte aqui não é apenas sobre chegar a algum destino. É uma experiência por si só, cheia de criatividade, caos e um ritmo local único que parece completamente diferente da maior parte do mundo. Em cidades como Phnom Penh e Siem Reap, as ruas estão cheias de uma mistura de transportes modernos e tradicionais que, de alguma forma, funcionam juntos em perfeita desordem. Não existem padrões rígidos como em países ocidentais, mas tudo flui de uma maneira estranhamente eficiente. Uma das formas mais icônicas de se locomover é o tuk-tuk. Essas pequenas carroças abertas acopladas a motocicletas estão por toda parte e se tornaram um símbolo da vida cotidiana no Camboja. Diferente dos táxis, os tuk-tuks são mais pessoais. Os motoristas muitas vezes atuam como guias locais, contando histórias, recomendando lugares e às vezes até esperando enquanto você explora mercados ou templos. E o melhor de tudo,
O custo é extremamente baixo, tornando-se uma das formas mais baratas e agradáveis de viajar. Mas os tuk-tuks são apenas o começo. As motocicletas dominam as ruas. É comum ver famílias inteiras equilibradas em uma única moto, às vezes 4 ou até 5 pessoas ao mesmo tempo, atravessando o trânsito com facilidade. Embora pareça arriscado para visitantes, para os locais isso é apenas parte da vida cotidiana. Alugar uma motocicleta também é uma das formas mais acessíveis para turistas explorarem o país no seu próprio ritmo. Para um toque mais moderno, aplicativos de transporte como o Grab estão se tornando cada vez mais populares, especialmente entre os jovens e turistas. Com apenas alguns toques no celular, é possível solicitar uma corrida, acompanhar o motorista e evitar negociações, combinando a cultura tradicional de transporte com a conveniência moderna. E então existem os momentos verdadeiramente incomuns. Em áreas rurais, é possível encontrar veículos improvisados que parecem saídos de um filme, plataformas de madeira sobre rodas movidas por pequenos motores, ou até equipamentos agrícolas convertidos em transporte. Esses veículos não são feitos para conforto, mas refletem a criatividade do povo cambojano, transformando o que está disponível em algo útil. Uma das experiências de transporte mais fascinantes pode ser encontrada perto de Batamba, onde o famoso trem de bambu, conhecido localmente como Noi, oferece uma viagem única. É essencialmente uma pequena plataforma de bambu colocada sobre trilhos, movida por um motor simples. Pode parecer frágil, mas se move surpreendentemente rápido, cortando o campo e oferecendo uma jornada crua e inesquecível pelo interior do Camboja. Apesar do aparente caos, existe um entendimento silencioso nas estradas. O trânsito raramente segue regras rígidas, mas os acidentes são menos frequentes do que se imagina. As pessoas antecipam os movimentos umas das outras, ajustando-se em tempo real com uma espécie de instinto que só vem da experiência. E talvez seja isso que torna o transporte no Camboja tão único. Não é polido ou perfeitamente organizado, mas é vivo, adaptável e profundamente conectado ao ritmo da vida cotidiana. Se deslocar aqui não é apenas chegar ao destino, é viver a jornada de uma das formas mais autênticas e surpreendentemente fascinantes possíveis. Número 2. Comidas de rua de fator chocante. Entre nas ruas vibrantes do Camboja, e uma das primeiras coisas que você percebe não é apenas o calor ou as motocicletas barulhentas, é o cheiro da comida. Forte, desconhecido, às vezes avassalador, mas sempre intrigante. A cena da comida de rua no Camboja não é apenas sobre comer, é sobre enfrentar sua curiosidade, seus limites, às vezes, até seus medos. Em cidades como Phnom Penh e Siem Reap, vendedores de rua alinham as estradas desde cedo pela manhã até tarde da noite. Pequenos carrinhos, grelhas fumegantes, banco de plástico e luzes brilhantes criam uma atmosfera que parece viva a cada segundo. E aqui, você encontra alimentos que muitos estrangeiros considerariam chocantes. Uma das comidas de rua mais famosas, e também mais polêmicas, no Camboja é a tarântula frita. Sim, aranhas reais. Crocantes por fora, macias por dentro, temperadas com alho e sal. Os locais comem como se fossem batatas fritas. Para viajantes, muitas vezes é um teste de coragem. Alguns descrevem o sabor como semelhante a caranguejo ou frango, enquanto outros não conseguem superar a ideia. Depois existem os insetos fritos, grilos, gafanhotos, besouros, vendidos em cones de papel à beira da estrada. Esses lanches ricos em proteína não são apenas uma novidade, fazem parte da vida cotidiana de muitos cambojanos. Baratos, nutritivos e surpreendentemente saborosos, eles mostram como a cultura alimentar aqui está profundamente ligada à sobrevivência, à história e à criatividade. Mas nem tudo é extremo. A comida de rua do Camboja também oferece pratos ricos e reconfortantes como carnes grelhadas, macarrões frescos e frutas tropicais. No entanto, até mesmo esses vêm com um toque especial. A pasta de peixe fermentado, conhecida localmente como prac, é um ingrediente básico, e seu cheiro forte pode ser chocante para visitantes de primeira viagem. Mas para os locais, é o sabor de casa. O que torna a comida de rua do Camboja verdadeiramente fascinante é o quão acessível tudo é. Por apenas alguns dólares, ou até menos, você pode fazer uma refeição completa.
Esse baixo custo de vida é uma das razões pelas quais muitos viajantes expatriados consideram Camboja tão atraente em 2026. Você pode comer como um local, explorar sem parar e ainda gastar muito pouco. Mas além do preço e do fator choque, existe algo mais profundo. A comida de rua no Camboja conta uma história. Uma história de resiliência, de uma nação que enfrentou dificuldades, mas continua prosperando através de sua cultura, seus sabores e seu povo. E enquanto você se senta em uma pequena cadeira de plástico, cercado pelo barulho da cidade, segurando um prato que nunca imaginou experimentar, você percebe algo. Isso não é apenas comida. É entrar em um mundo completamente diferente e prová-lo, uma mordida de cada vez. Número 1. Coisas que você nunca deve fazer no Camboja. Quando você chega pela primeira vez ao Camboja, tudo pode parecer relaxado, acessível e acolhedor. Das ruas movimentadas de Phnom Penh até a energia noturna de Siem Reap, pode dar a impressão de que tudo é permitido. Mas essa suposição pode colocar em sérios problemas, porque o Camboja tem valores culturais profundos, leis rígidas em certas áreas e regras sociais que nem sempre são óbvias para estrangeiros. Entender o que você nunca deve fazer aqui não é apenas sobre evitar multas ou situações constrangedoras, é sobre respeitar um país com uma história dolorosa, tradições fortes e uma identidade orgulhosa. Um dos maiores erros que você pode cometer é desrespeitar a religião. O Camboja é um país profundamente budista, com mais de 90% da população seguindo o budismo Theravada. Os templos, conhecidos como pagodes, são espaços sagrados, não atrações turísticas para fotos de selfie. Usar roupas reveladoras, tocar monges casualmente ou se comportar de forma barulhenta dentro dos templos é visto como altamente desrespeitoso. Os monges, especialmente, são figuras profundamente respeitadas, e as mulheres não podem tocá-los de forma alguma. Outra regra importante: nunca desrespeite a família real. A monarquia cambojana não é apenas simbólica, ela é protegida por leis rigorosas. Falar negativamente sobre o rei, mesmo de forma casual ou online, pode levar a sérias consequências legais. Isso não é amplamente discutido pelos turistas, mas é algo que os locais levam muito a sério. Agora aqui está algo que muitos viajantes não percebem. Nunca mencione o passado de forma descuidada. O Camboja passou por um dos períodos mais sombrios da história moderna durante o regime do Khmer Vermelho. Milhões de vidas foram perdidas e muitas famílias ainda carregam esse trauma até hoje. Fazer perguntas insensíveis ou piadas sobre isso é profundamente ofensivo. Se você visitar lugares como o Museu do Genocídio Tuol Sleng ou os Killing Fields, espera-se que você se comporte com respeito e silêncio. O comportamento em público é outra área onde os visitantes frequentemente passam dos limites. O Camboja pode parecer descontraído, mas demonstrações públicas de raiva, gritos ou comportamento agressivo são mal vistos. Perder o controle em público pode rapidamente piorar as situações, especialmente porque salvar a face é muito importante na cultura cambojana. Manter a calma e o respeito faz uma grande diferença. E embora o país seja conhecido por ser barato, isso não significa que tudo seja aceitável. Atividades ilegais, especialmente drogas, são levadas a sério. Mesmo pequenas infrações podem resultar em penalidade severa e longas penas de prisão. O Camboja não é um lugar onde você queira testar os limites da lei. Também existe uma regra cultural que surpreende muitos visitantes: nunca toque na cabeça de alguém. Na crença cambojana, a cabeça é a parte mais sagrada do corpo. Até mesmo tocar a cabeça de uma criança de forma casual pode ser visto como desrespeitoso. Por outro lado, apontar os pés para pessoas ou objetos religiosos é considerado rude, porque os pés são vistos como a parte mais baixa e menos limpa do corpo. Quando se trata de interagir com os locais, respeito e humildade são mais importantes do que qualquer coisa. A negociação é comum nos mercados, mas ser excessivamente agressivo ou desrespeitoso ao negociar preços não é bem visto. Um sorriso e um tom educado sempre vão te levar mais longe do que a força. E, por fim, uma das coisas mais importantes: nunca presuma que Camboja é apenas um parque de diversões barato. Sim, o custo de vida é baixo, e sim, o país é cheio de beleza, cultura e vida vibrante. Mas por trás disso existe uma nação que valoriza dignidade, respeito e tradição.
A verdadeira experiência do Camboja não é aproveitar sua acessibilidade, é entender e respeitar as pessoas que chamam esse lugar de lar. Se você realmente entender essas regras não ditas, sua experiência no Camboja não será apenas tranquila, será inesquecível da melhor forma possível. Se você achou isso chocante, você só viu a superfície. O Camboja não é apenas barato, bonito ou pecaminoso como dizem. É um país cheio de segredos, contrastes e realidades que a maioria dos viajantes nunca ousa explorar. Então aqui está a verdadeira pergunta. Você tem coragem para viver o Camboja como ele realmente é? Deixe sua opinião nos comentários. Você visitaria esse país ou ficaria longe? E não se esqueça, o próximo vídeo vai revelar um país ainda mais inacreditável que pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. Então se inscreva, porque confie em mim, você não vai querer perder o que vem por aí.